Senhor Deus, cada uma das tuas crianças, Senhor. As professoras, Senhor Deus, aquelas que estarão ministrando a tua palavra para elas. Nós suplicamos o teu favor, Senhor Deus, a tua bênção sobre cada uma delas. Senhor Deus, e agora nós clamamos. Nós pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre a vida do Alisson, o teu servo. Senhor Deus, para que ele seja cheio do teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Que ele seja a boca de Deus nesta terra para falar da verdadeira salvação que há em Cristo Jesus. Que ele seja usado, Senhor Deus, um vaso de poder, de graça, esvaziado de si mesmo e cheio do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Usa o teu filho, usa o teu servo com graça, com poder, para que o teu nome e tão somente o teu nome seja glorificado, seja exaltado neste lugar, Pai. Nós oramos assim e te entregamos a nossa vida. Continua ministrando aos nossos corações. Continua nos abençoando nesta manhã, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua palavra curadora, regeneradora na nossa alma, Pai. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode estar assentada, os kids podem ir para as suas salas. Salve, igreja, com a paz do Senhor. Bom, nossos kids estão indo lá em cima, eles vão ter o culto deles, na linguagem deles, isso é muito importante, porque muitas vezes o que nós falamos aqui, eles não vão entender certinho, então temos nosso grupo, né, ali do Ministério Kids, que eles vão trazer essa mensagem para as nossas crianças, tá? Tá bom. Bom, não sei se foi dito aqui, eu não me lembro exatamente, mas nosso pastor, ele está de férias, ele volta, semana que vem ele já está aqui, então vocês vão ter que me aguentar só por hoje, podem ficar tranquilos. Eu acredito que está todo mundo confortável aí, eu não estou tão confortável aqui em cima, é a primeira vez, mas Deus vai abençoar. Então, vamos para o que interessa. Muito obrigado. Vamos para o que interessa. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 8. Vamos ler do 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Bom, iniciando a leitura, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, na treva, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Esse é um texto bem conhecido para quem é do meio cristão. Jesus entrando lá em Cafarnaum e acontece exatamente esse texto que a gente acabou de ler aqui. E quando o pastor ele me deu essa oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem para os irmãos, ele falou: olha, se você quer pregar no dia 19, eu falei: não,
Aí ele falou, irmão, vai ser uma oportunidade muito boa. Aí eu falei, então, para o senhor é bom. Talvez para mim é meio difícil, eu não estou acostumado a falar com um público desse tamanho. Aí ele falou, não, vai ser bênção, fica tranquilo. Aí eu falei, tranquilidade comigo. Minha mão tá toda suando. Mas ele falou, não, vai. Aí eu falei, tá bom. Acabei aceitando, meio reticente, mas aceitei. Aí eu comecei a falar com Deus. A partir daquele momento, pastor, talvez ele falou isso um mês e pouquinho antes, por aí, né? Com a gente sobre as datas que cada um ia trazer a mensagem enquanto ele estivesse de férias. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. O que eu vou falar para a igreja? Aí, num outro encontro com o pastor que nós tivemos, eu já estava procurando a palavra, procurando o tempo todo. E aí o Senhor falou no meu coração. Fala sobre essa passagem de Mateus 5. Mateus 8, desculpa. E lá eu fiquei, Senhor, é essa a palavra mesmo? E o Senhor me confirmou no meu coração. Ele confirmou, é essa mesmo, essa é a palavra. E aqui nós temos coisas que é extremamente importante para lembrarmos. Muitas vezes nós estamos na igreja há muito tempo e nós não lembramos de coisas simples, coisas básicas, que não, muitas vezes nós deixamos passar reto, falar, eu já sei tudo isso aí. Outras pessoas são novas na igreja, talvez não saibam. Então, eu quero trazer um contexto aqui para os irmãos sobre essa palavra. E esse contexto que eu quero trazer é quem era Jesus? Olha, eu acho que essa aqui quase todo mundo sabe, não é mesmo? Talvez, até se você não é evangélico, você sabe quem é Jesus. Pelo menos já ouviu dizer, pelo menos esse nome ou algo do tipo. Mas quem era Jesus? Lá em Mateus 1, já vai começar a genealogia de Jesus. E lá ele vai começar a genealogia, começando por Abraão. Depois ele vai passando vários nomes, que eram nomes muito importantes na Bíblia, tanto de homens ou quanto mulheres da Bíblia, que foram extremamente relevantes. E aí ele chega a Davi, ele chega a Salomão, chega a Ruth. Então, se a gente for ver na Bíblia, esses nomes, por exemplo, esses 4 nomes que eu citei, são nomes muito relevantes. Então, nós sabemos que Jesus, dessa genealogia, ele veio de um lugar muito relevante. Então, de uma posição alta, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele nasceu de uma virgem. A tão famosa Virgem Maria, né? Foi agraciada pelo Espírito Santo e ele nasceu ali na Galileia. Jesus, ele era filho de um carpinteiro, José. E aí eu estava pesquisando bastante, achei uma coisa interessante para compartilhar com os irmãos. E Jesus era considerado um carpinteiro também, porque naquela época a maioria das pessoas seguiam a profissão do pai. Então, é considerado que Jesus era carpinteiro também. E o que é interessante que eu quis trazer para os irmãos é que carpinteiro, no grego, vem de tecton. Tecton, isso, hoje em dia, quer dizer carpinteiro mesmo. Porém, antigamente, no passado, no grego antigo, isso que podia ser construtor. Então, se você tinha uma mente igual a que eu tinha há um tempinho atrás, não muito tempo atrás, que achava que Jesus era carpinteiro, sei lá, fazia só uma mesa, uma cadeira ou algo do tipo, talvez não. Talvez ele era carpinteiro que nem aqui no Canadá. Que carpinteiro nada mais é do que fazer as fórmicas para colocar concreto, por exemplo, para fazer um prédio. Eu já trabalhei com isso aqui no Canadá, então eu tenho bastante conhecimento dessa parte de carpinteiro. Mas Deus é bom. Aos 12 anos, Jesus ele já começou a se assentar no meio dos mestres.
Então ele estava lá e ele ficava fazendo perguntas para um mestre e respondendo outras perguntas dos mestres. E isso está lá em Lucas 2, 46 e 47. Eu vou ler aqui, mas talvez vocês não precisam abrir, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Que está assim, Lucas 2, 46 e 47. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Nesse versículo 46 ele fala, quando encontraram Jesus depois de 3 dias no templo. Isso aí porque Jesus tinha se perdido, ninguém reparou, ele deu lá uma fugida lá e estava lá dentro do templo. Ok? Resumidamente, bem básico. Ele estava lá e fazia essas perguntas aos mestres e ele também respondia. E todos eles ficavam surpresos com a inteligência dele. Então aqui nós já vemos, com 12 anos de idade, Jesus já estava ensinando pessoas. Isso é muito importante. Porque com 12 anos de idade, eu acho que no máximo que eu fazia era andar de bicicleta. Eu não fazia nada mais do que isso. E nós vemos que o poder do nosso Senhor, ele já começou muito antes. Muito antes. E aí, com cerca de 30 anos, Jesus começa o ministério. Ele começa o ministério pregando as boas novas. E eu acho isso bem interessante. Porque se a gente continuar só mais um pouquinho aí no livro de Mateus, você vai ver que na história ele conta que nos capítulos, a partir do capítulo 5 ou capítulo 7, Jesus, ele mostra que é o Messias através de suas palavras. Que ele começa a dizer, venha a mim os pequeninos. Começa a ensinar o povo sobre o reino de Deus. Ele começa a explicar, trazer isso à essência das pessoas. E depois, a partir do capítulo 8, que foi que nós lemos, ele começa a mostrar milagres. O que ele estava fazendo com poder sobrenatural, o que ele tinha. Então, nesse capítulo 8 e no 9, se não me engano, ele faz em torno de 9 milagres, expulsa os demônios, faz a tempestade parar. Então, ele mostra o grande poder dele. Ele mostra esse grande poder. Então, vou acabar aqui o contexto de Jesus, porque aí vai ter muita história para frente. Contexto sobre o centurião. Coisa bem rápida agora. Não, serve o centurião primeiro, desculpa. E lá no versículo... Desculpa, esqueci de copiar o versículo aqui. No versículo 6. E disse... do texto base, tá, irmãos? E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. A única coisa que a gente sabe dele é que tinha um servo desse centurião que estava paralítico e estava em terrível sofrimento. E aí eu fui pesquisar, será que a gente sabe mais nada desse servo? De fato, não achei mais nada sobre esse servo, infelizmente. Gostaria de saber um pouco mais sobre ele, mas sabíamos que ele estava lá paralítico por um sofrimento. Eu fui ver o que significava no grego essas coisas, para ver se encontrava alguma coisa diferente. E aí eu achei uma palavra, eu acho que tá muito fácil de falar. Paralítico no grego é paralíticos. Ah, que beleza. Eu acho que é bem simples. Bom, E o que significa paralíticos no grego? Indica paralisia causada por uma variedade de doenças afetando o músculo e órgãos do corpo. Bom, a gente viu então que esse paralítico não quer dizer que ele estava paralítico porque caiu, teve um acidente, ficou paralítico, sei lá, anda de cadeira de roda ou algo do tipo. Era um paralítico diferente, por alguma doença, alguma coisa afetou ele. Considerando que esse servo era um homem, pode ser qualquer coisa, pode ser o cara tomou uma injeção, o cara, tá meio mal hoje, ou algo do tipo, o cara tá doente. Porque minha esposa sempre fala, homem é mole, não sei o quê, tipo, qualquer doença, ele fala, ah, ele tá morrendo na cama, algo do tipo. Então, vamos considerar que ele tinha uma doença. Aí eu fui ver que tipos de doenças que a gente podia acontecer isso, fazer essa paralisia no corpo de alguém. E aí encontrei várias doenças aqui. Uma pode ser aquela síndrome de Guillain-Barré,
Outra pode ser a intoxicação por toxina paralítica de molusco. Eu acho que isso até que seja uma boa ideia, na minha opinião, por conta que eles comiam muito frutos do mar naquela época. Então era uma época bem interessante de pensar que poderia ser alguma coisa disso, mas como eu disse, eu não posso afirmar sobre isso. Então esse é um conceito um pouquinho histórico para os irmãos. E agora o último contexto, o contexto do centurião. O centurião, ele era um oficial que cuidava de 100 homens da guarda, que estava sob o seu comando. Então ele tinha, vamos dizer assim, uma patente alta, porém consideravelmente baixa, porque ele não era rei, não era capitão do exército todo ou algo do tipo. Então ele era consideravelmente baixo, porém ele tinha uma patente. Ele não era qualquer um, né? Não era o Alisson andando no meio da rua, apenas um analista de TI. Tá ali. É um cara que está acima. E esse centurião, ele era um oficial romano, porque naquela época a Roma que dominava ali. Então, normalmente, os centuriões que apareciam na Bíblia, porque novamente a gente não sabe quem era esse centurião, não sei o nome dele, não sei de onde que ele veio ou algo do tipo. Só sabíamos que ele era romano. Pesquisando sobre os centuriões na Bíblia, todos eles eram homens de bom caráter. E isso eu acho que é uma coisa bem interessante. Dá para ver que ele tinha um bom caráter porque ele quis ajudar o servo dele. E aí, lá em Atos 10, 22, só a parte A, eu peguei um texto sobre o centurião que fala assim: Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Por que eu trouxe isso? Porque vocês verem algumas características de um centurião. Talvez isso não é para todos, mas todos que citados na Bíblia que eu estava procurando, todos eles tinham características excelentes. Bom, chega de contexto. O primeiro tópico que eu quero trazer para os irmãos é um amigo para contar. O porquê eu estou trazendo um amigo para contar? Na verdade, se eu for tematizar essa mensagem, eu falaria que Jesus é a solução. Mas aqui, um amigo para contar é uma coisa muito importante. O porquê disso? Se a gente for ver o centurião, ele tinha o servo dele e o servo dele estava com terrível sofrimento. Independente do que o servo dele fazia, se ele era excelente no trabalho dele ou não, nós não sabemos isso. O centurião estava lá para ajudar ele. O centurião sentiu empatia nele e falou: Não, eu vou ajudar ele. É importante ajudar alguém. Se não me engano, acho que foi o Marcos que estava pregando, orando aqui, ele comentou sobre isso, sobre ajudar alguém. Nós precisamos dessa unidade na igreja. É a unidade que é importante. Muitas vezes nós estamos vendo um irmão sofrendo, talvez um terrível sofrimento, e muitas vezes nós não fazemos nada, nada. Falam: olha, vou orar por você. Isso é excelente. É muito bom mesmo orar. Muito obrigado pelas orações de cada um. Eu tô até ficando mais tranquilo. Impressionante. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, se a gente estender a mão por irmão para ajudar, talvez ele está precisando de alguma coisa muito simples. Está faltando, sei lá, está faltando ovo em casa. E a gente não ajuda aquele irmão que está ali. E essa realidade existe. Mesmo aqui no Canadá existe. Tem pessoas que precisam. Tem outras pessoas que estão se perdendo lá na Hastings por conta de droga. E talvez você, não tenha coragem de ir lá na Hastings e falar: não, isso é tudo maluco. Eu quero ficar longe deles. O que a gente está fazendo? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. O que cada um de nós estamos fazendo para tentar melhorar essa realidade? Realidade aqui do Canadá, realidade do Brasil, principalmente no Brasil, que as pessoas ali de fato estão passando fome. Desemprego batendo 17 milhões de pessoas. Pegando ali, pessoas não estão procurando emprego, não tem. E aqui muitas vezes a gente acha um emprego em cada esquina.
Nosso irmão Jack mesmo ontem, semana passada, estava falando que ele tem várias vagas de emprego e não acha gente para preencher. Essa é uma realidade daqui. A realidade do Brasil é outra, a realidade, sei lá, de Portugal é outra e assim por diante. Mas o que eu quero trazer é um amigo para contar. É que lá em Provérbios 18, 24 o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Irmãos, essa palavra é muito bonita para mim. Tem amigos que é mais chegado do que irmão. Principalmente, eu acho que isso se encaixa muito na nossa realidade hoje em dia. Quem está aqui com a família? Levanta a mão. Alguém tem aqui com a família? Família em si de pai, mãe, irmão, alguma coisa assim? Ah, ninguém levantou a mão aqui. Ah, é verdade. É a dona Edna aí, tá aí. Então, só eles estão aqui com a família. Eu tenho saudade dos meus pais? Muita. Minha esposa? Vocês, provavelmente, pai, mãe, irmão, não sei quem você deixou para trás. Mas você veio tentar uma nova vida aqui. E aqui Deus te deu uma família nova. Deu ou não deu? Deu. Graças ao bom Deus, Ele deu uma família nova para cada um de nós. E essa família... muitas vezes está aqui na igreja. E esses irmãos, muitas vezes, são mais chegados esses amigos são mais chegados do que irmãos. E isso é muito importante, porque se essa pessoa for mais chegada do que irmão, essa pessoa vai te ajudar. Porque quando é família, ninguém vai tocar na sua família. Não é assim? Sei lá, alguém falou mal do seu irmão, alguém falou mal da sua mãe, alguma coisa, você fala, ei, aqui não vai falar aí com ela não vai falar desse jeito. Por quê? É seu irmão. E assim por diante. Se ele precisar de uma ajuda lá no momento terrível, ele vai te ajudar, porque ele é seu irmão. Então é esse tipo de pessoa que nós temos que procurar. Primeiro, para nos ajudar, para nos estabelecer, se sentir confortável no lugar que você está. Se você quer gerar uma zona de conforto, você precisa primeiro de um irmão. Você precisa de alguém para te ajudar a caminhar. Porque muitas vezes você caminhar sozinho fica pesado. É pesado. É chato. Você não tem com quem compartilhar. Muitas vezes você tem só sua esposa. Legal, você compartilha tudo com ela. Mas também ela tá cansada. Ela tá pesada, sei lá, tá pesado dela ouvir aquilo toda vez porque ela conhece a rotina. E você precisa desabafar com alguém. E aí chega o seu amigo, mais chegado do que irmão. Então essa pessoa é excelente para você desabafar. Então, irmão, se você está precisando, por algum motivo, desabafar, procura alguém para desabafar. Mas esse alguém, eu quero falar para os irmãos que esse alguém tem que ser igual ao centurião. Lembra que eu falei das características do centurião, que é uma pessoa justa e temente a Deus? Essa pessoa é a pessoa certa para você procurar. Não adianta você procurar, meu melhor amigo é o cara que, sei lá, por exemplo, eu respeito totalmente, mas é o cara que está lá na rede, jogado. Você vai lá contar todo o seu problema para ele, o que ele pode te oferecer? O que ele pode te oferecer? O que uma pessoa sem Deus pode te oferecer? Irmãos, isso aqui é muito forte. É muito forte. Procure alguém que tenha a presença de Deus. Alguém que tenha a presença de Deus que vai te trazer essa força, que é a força que você precisa. Muitas vezes a gente está exausto. A gente precisa falar com alguém. E essa palavra vem daquele irmão. Porque ele é justo, temente a Deus. Ele fala, não, irmão, não vai por esse caminho. Vai por esse aqui, que isso aqui é melhor. Talvez é meio estreito, mas você é magrinho, você passa ali, vai embora. Não dá para você passar. Então você pensa nisso. Você fala, nossa, mas será? E se eu fazer tal coisa? Aí ele fala, talvez seja uma boa, mas se você fazer essa outra coisa. Então, pegue conselhos de alguém que é temente a Deus, de alguém que está focado no Senhor, que eu tenho certeza que essa pessoa vai te alinhar novamente. Muitas vezes, igual o carro, a gente vai, bate, desalinha o volante, fala, nossa, o carro está desalinhado, está puxando aqui.
A gente vai lá no mecânico, o mecânico arruma lá pra gente, fica alinhadinho no carro. Maravilhoso, andando reto. E aí eu pergunto, é válido ou não é válido ter alguém temente a Deus para você se consultar? Porque esse alguém, não é seu melhor amigo. Isso não necessariamente tem que ser o pastor, ou tem que ser o Leandro, o Marcos, ou sei lá quem. Você pode procurar, tem muitas pessoas aqui extremamente usadas por Deus, pessoas que eu estou falando aqui, olhando para o rosto de cada um, que eu tenho até medo de falar, porque eu sei que essa pessoa tem muito conhecimento da palavra. Então, irmãos, tem muita pessoa para você procurar, tem muita. E na célula, no Life Group, nesse caso, a gente pode encontrar as pessoas certas, talvez lá conversando, fala lá com o seu líder, fala, ô, irmão, sabe como tá pesado, tava precisando falar isso, aquilo. Te garanto, cada um dos líderes de célula está mais que preparado para isso, para te auxiliar. Procure cada um deles, que é extremamente importante. Um outro ponto sobre esse mesmo ponto ainda, esse é um subtópico que eu coloquei, é pelo fruto que conhecemos a árvore. Lá em Mateus 7, 15 ao 17 diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro e figos de ervas daninhas? Semelhantemente, da árvore boa dá frutos bons, mas da árvore ruim dá frutos ruins. Esse é o jeito de a gente conhecer alguém, se de fato essa pessoa serve a Deus ou não serve. Jesus já falou, é pelo fruto que vamos reconhecer a árvore. E é pelo fruto. No caso, em Timóteo, se eu não estou errado, diz que é pelas obras que nós conhecemos as pessoas. É pelas obras. Então você vai ver. Muitas vezes, eu, Alisson, estou aqui mesmo falando, tem que ter amigo, alguma coisa assim. E eu sou o primeiro cara que despreza a amizade. Será que está certo isso? Eu posso pregar o que eu não vivo? É uma questão para os irmãos. Pensem. Então, se a pessoa fala, eu sou seu melhor amigo, batendo no seu peito, falando, aqui, ó, confia em mim, estou aqui. Mas muitas vezes esse amigo é igual o Jonas. Jonas? O que Jonas tem a ver com isso, né? Impressionante. Mas Jonas, se você for ver lá em Jonas capítulo 1, o Jonas, ele estava onde? Ele tinha que ir para Tarso. Foi para outro lugar. Não, tinha que ir para Nínive, desculpa. Ele foi para Tarso. Ele pegou o barco. E aí ele estava lá na tempestade, toda aquela tempestade, todo mundo achando que ia morrer. Onde estava Jonas? No porão, dormindo, estava em paz, aproveitando o balanço. Igual a rede, ele achava que estava numa rede no mar. Estava tranquilo, dormindo. E aí eu trago para a gente, para nós, para nossa vida. O que adianta você ter um amigo que esse amigo, no momento que você mais precisa dele, ele está dormindo lá no porão? Ele está dormindo. Ele está nem aí para o que você está passando. Quando, sei lá, talvez lá no bem bom, quando Jonas acordasse, ele estaria lá no bem bom, no paraíso. Aí vai chegar, opa, amigão, vamos aqui aproveitar. Vamos fazer tudo, sei lá, gastar suas riquezas e outras coisas assim. Mas não. Talvez a gente tenha amigos que estão lá no porão, escondido. E esse cara aí tá batendo no seu peito, falando, conta aqui comigo, sem precisar. Mas quando você precisa dele, ele tá lá no porão, escondidinho, dormindo. E ele, que talvez é o problema da sua vida. Problema como? Talvez ele tá te dando a direção errada, porque essa pessoa não é a pessoa que você deveria contar e você conta tudo para ela. Tem aquelas pessoas que do nada, né? Você acaba de chegar, conheceu a pessoa começa a contar a vida dela todinha. Conta tudo. Você tem a bibliografia daquela pessoa. E você não falou uma palavra. Aí você
Fala, nossa, essa pessoa aí acho que podia melhorar em tal parte, mas você não conhece aquela pessoa. E sei lá, não sei, talvez você dá lá fala alguma coisa pra ele, fala, faz tal coisa, faz daquele caminho, mas aquela pessoa não estava esperando isso. E aí, e ela acaba fazendo, fala, eu ouvi alguém falar, sei lá, que eu falei isso até numa célula 2 domingos atrás, 2 domingos, desculpa, 2 semanas atrás, e, sei lá, alguém falou, sei lá, em Londres anda pela direita de carro. Aí você chega lá, anda pela esquerda, você tá querendo andar pela direita. Porque alguém falou. E esse alguém não era seu melhor amigo. Então, entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Domingo passado, o Leandro trouxe a mensagem falando sobre Josué e Caleb. E eu quero trazer aqui, porque isso é bem importante. Continuando sobre amigos. A minha pergunta, novamente, para os irmãos é: o que é melhor? Ter amigos como Josué e Caleb ou os outros 10 que ficaram desesperados quando viram o tamanho dos gigantes? O que é melhor? Será que você quer ficar com medo? Porque esses 10, o Leandro já falou, eu não vou repregar o que ele pregou muito bem, mas ele falou que aqueles 10 inflamaram tudo, começaram a falar, não, ali é terrível, tem muitos gigantes, a gente vai morrer, certeza que a gente vai perecer. Eles só tinham isso para falar, porque as demais coisas, a terra era maravilhosa. Eles mostraram muita coisa. Mas Josué e Caleb estavam fortes, falaram, não, vamos conseguir. E aí, novamente, eu trago uma outra questão. Amigos otimistas e amigos pessimistas. Já falou com aquelas pessoas que são muito pessimistas, você fala assim, vamos pular aqui? Eu acho que eu consigo cair de pé daqui dele. Não, cara, não vai dar certo aí não. Se você cair aí, vai morrer. Não tem jeito. Você não tem jeito. Então, esse tipo de pessoa acaba te freando. Se você tem esses tipos de amigo, muitas vezes você está dando ouvido para eles sempre, essas pessoas te freiam. Você lá tem que conquistar as suas coisas, mas você não tem força para isso. Você fala, não, eu não vou ali não, porque falaram, se pular aqui, eu vou quebrar a perna. Talvez isso possa acontecer, existe a probabilidade para tudo. Existe, sim. Mas a minha pergunta é de onde que a gente está confiando? Será que você confia um pouco em você? Você está confiando muito no seu amigo? Você está tendo um, um balance aí bom? Alguma coisa assim? Então é equilíbrio. Nem tudo você conta também para amigo. Nem tudo. Nosso maior amigo é Jesus. Esse a gente pode contar. Esse de fato a gente pode contar. E aí, vou seguir aqui que tem que correr agora. A luz consiste em toda bondade. A amizade do centurião com seu servo. Só quis trazer um outro versículo que está em Efésios 5, do 8 ao 10. Porque outra hora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois do fruto consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Irmãos, aqui vimos, aqui no versículo 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É do nosso fruto, nós queremos ajudar alguém. Fruto da justiça, é a bondade. Então, tenha bondade com seu irmão. Muitas vezes, seja empático com essa pessoa. Se ponha no lugar dela, isso quer dizer empático. Se põe no lugar dela e fala, nossa, ela está sofrendo desse jeito. Será que se eu conseguir ajudar ela desse jeito vai ficar bom? Talvez eu dê uma saidinha para ela. Talvez aquilo seja só por um dia. Amém. Não tem problema. Se só a possibilidade de ajuda a uma pessoa é só um dia, não tem problema. É excelente. Mas talvez essa pessoa precise de ajuda de apenas uma palavra. Nossa, apenas uma palavra. Isso não custa nada a ninguém. É uma palavra só. Você pode falar com seu irmão, ô irmão,
sei lá, Deus te abençoe, me dá um abraço aqui. Muitas vezes é só um abraço. E a pessoa já começa a se desbancar e começa a chorar. Você não sabe nem o porquê. Mas a pessoa tá chorando. Porque ela só precisava de um abraço. Eu lembro uma vez que eu estava estudando aqui inglês. Aqui no Canadá, logo que eu cheguei, depois de um tempo, tinha uma chinesa muito retraída. Ela era muito retraída. E ela falava. Ela não falava com ninguém, na verdade. Ela só falava comigo. Ela falava bem baixinho. Eu falava, quê? 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 Encostando nela. Aí ela falava bem baixinho. Aí no finalzinho de tudo, quando eu tava saindo, ela veio correndo, eu ficava brincando com ela, né? Falava, brasileiro é mais caloroso, deve cada um abraço enchendo o saco dela. E ela sai correndo. E ela fala, não, não, abraço, abraço não pode. Você sabe, a cultura asiática, eles não dão um abraço em ninguém. Eles saem correndo. Então, quando eu queria fazer uma pessoa sair correndo, e aí eu vou fazer, dá um abraço, as pessoas saem correndo. E já era. Agora, se fala pra mexicana, eles vêm dar abraço, acabou. Aí não tem muita graça isso. Mas eu falei com eu comecei a ter uma amizade mais com ela, porque eu era o único que falava com ela, que os demais não gostavam dela. E aí eu falei pra. Eu não falei nada, aí eu tava saindo, ela falou, Alisson, eu olhei pra trás, ela veio e me deu um abraço. Aí eu falei, nossa, você me deu um abraço. Eu falei pra ela, né? Fiquei surpreso, eu fiquei muito surpreso. E eu falei, por que você me deu esse abraço? Ela falou, talvez eu nunca mais vou te ver. E eu queria dar um abraço a uma pessoa, pra mim é muito importante. Tá aí, irmãos, a importância. Você cultivar uma amizade, talvez para você, apenas com palavras, só porque você não deu um abraço em alguém, não quer dizer que você não é amigo daquela pessoa. É uma amizade. E provavelmente eu construí uma amizade sincera com ela, com essa pessoa. Foi muito legal para mim por saber que ela nunca deu um abraço no pai dela ou na mãe dela. E ela decidiu dar um abraço em mim. O porquê disso? É pelo fruto da bondade, justiça, o jeito que você trata uma pessoa. Esse jeito que vai fazer você cativar as pessoas. Você tem respeito pelo seu irmão? Tem respeito pelo seu próximo? Você está olhando, está sendo empático com ele? Você está se colocando no lugar dele? Você sabe se pôr? Ou você apenas fica falando coisa que não deve falar? Eu estava fazendo um curso e até comentei isso, o Marcos e o Leandro sabem. Eu estava fazendo um curso e estava falando o que você deve falar em certos momentos. Talvez, sei lá, eles dão um cenário e o cenário é bem simples. O cenário ele fala assim: tá aqui a comida, colocou uma comida na mesa. Você tá lá, visitante, na casa de uma pessoa. Aí você vai e come essa comida e aí você solta aquele comentário. Nossa, podia estar melhor essa comida, hein? Tá horrível, meu Deus do céu. Esse comentário, você se pôs do lado da pessoa que fez a comida ou não? Não foi, né? Foi unânime aqui. Tem um balançou a cabeça falando que não. Você não se colocou. E por que você fez esse comentário? Talvez estava ruim mesmo. Mas por que você não ficou quieto? Você está cultivando uma amizade boa? Seja sincero com você mesmo. Você está cultivando essa amizade boa? Você acha que essa pessoa, quando você precisar, essa pessoa vai te ajudar? Esse é o pensamento que eu quero trazer para os irmãos, para esse tópico. O segundo tópico é: busca a pessoa certa, Jesus. Esse segundo tópico. Lá em Mateus 8:5 entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Eu acho que eu tenho que falar um pouco mais devagar porque o Jack está traduzindo, desculpa. Desculpa, Jack. Bom, o centurião ele pediu ajuda para uma pessoa e essa pessoa era Jesus. E ele estava certo que Jesus podia ajudar ele. Ele estava certo. Ele não tinha dúvida. E muitas vezes nós pedimos as coisas para Jesus de uma forma que eu acho até engraçado, mas eu faço muito isso. Nossa, faço demais.
Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, 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 aquilo. Ó, mas seja sua vontade. Você já fez sua vontade, resolve aí. Tipo, será que eu tive fé suficiente de pedir alguma coisa? Qual será que é o ponto de fé que a gente tem que usar? Quando que nós devemos usar a nossa fé ou algo do tipo? Isso é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu não tenho. Talvez o pastor tenha, talvez nem ele tenha. Qual que é o ponto de fé que nós temos que utilizar? Mas uma coisa eu tenho certeza. Nosso melhor amigo, a pessoa que pode nos ajudar de fato, porque o centurião, como ele falou, ele tinha servos ao seu dispor. Além das tropas, ele tinha servos ao seu dispor. Eu tenho certeza que ele tentou de tudo para ajudar aquele servo antes de falar com Jesus. Você acha que ele não tentou ver com os médicos primeiro, alguma coisa assim? Eu acho que ele fez isso. Eu não posso afirmar nada. Mas esses essa ajuda, eu tenho certeza, pelo caráter dele, pelo jeito que ele estava, que ele foi procurar Jesus, ele já tentou fazer tudo antes, não deu certo. E ele ouviu falar de Jesus. E esse Jesus, ele foi de encontro. E se a gente for ver, Jesus estava no começo aqui, se for seguir pela cronologia de Mateus, estava bem no começo, capítulo 8. Que nem eu falei, Jesus não tinha feito nenhum milagre, só no capítulo 8 ele faz o primeiro milagre lá, do que é curar o leproso, assim que ele entra em Cafarnaum. E logo em seguida já vem esse centurião. Mas ele sabia que essa pessoa, que esse Jesus, podia ajudar ele. E é esse Jesus que eu ofereço para vocês. Talvez nós estamos precisando de muita ajuda. O nosso irmão, que é justo, que é bom, que é igual o centurião, fez de tudo para nos ajudar e mesmo assim a gente está lá na berlinda. Tá na beira do abismo, Jack, não sei se. Tá lá, tá com dificuldade. Aquele irmão tá com muita dificuldade. E nós não temos a solução. E a gente fala, ó, irmão, pelo menos é o que eu espero de um irmão, de fato, que é meu irmão mesmo. E fala assim, irmão, vai orar você, pede orientação para Deus. Ontem mesmo a gente estava conversando, né, na casa do Marcos, em casa, estava lá na casa do Marcos, e o Marcos compartilhou lá um testemunho de um rapaz que ele pega e ele estava lá no fundo do poço. Ele tava bem no fundo do poço e ele falou, olha, vou sair da igreja. Falou o pastor falou, ok, vou sair da igreja, não vou falar nada de motivo, nada, vou sair da igreja. Aí o pai dele pegou e falou assim, você orou a Deus para tomar essa decisão? Esse é o ponto que tem que chegar. É o ponto que nós temos que orar a Deus para entender qual que é a decisão que devemos tomar. Você colocar Deus à frente de tudo que você faz. Não estamos pedindo nada demais. É você se ajoelhar, orar, falar: ó Senhor, o Senhor é o poderoso, o Senhor que pode fazer tudo. Muitas vezes a gente não entende isso. Não entende. E é difícil, porque, por exemplo, na escola dominical dele, é esse exemplo lá no capítulo 19 que a gente estava dando, hoje foi dia 20. No capítulo 19 eu dei exemplo porque, quem estava aqui vai lembrar, porque a gente tem facilidade em adorar uma pessoa que de fato essa pessoa só fez uma coisa boa. Ela fez alguma coisa boa para alguém. Talvez para você, talvez para sua família, ou talvez para a sociedade em geral. Sei lá, o cara canta muito bem. Não fez bem para ninguém, só canta bem, por exemplo. E essa pessoa tá cantando bem e te fala, vou venerar essa pessoa. Por que a gente tem essa facilidade? E as respostas foram muito parecidas, que a gente precisa de alguma coisa palpável. A gente precisa ver alguém.
E esse alguém fala assim, ah, esse alguém aqui vai me ajudar, vou comprar camisa aqui, sei lá, da pessoa X, e eu vou colocar aqui, essa pessoa vai ver com essa camisa personalizada, vai ser tudo de bom. Irmão, desculpa, essa pessoa não pode te ajudar. Quem pode te ajudar de fato é Jesus. E você vai encontrar ele, sabe como? Jesus falou, vai pro seu quarto, fecha a porta e ora. É hora, fala com ele. Ele não está visivelmente aqui presente, não que ele não possa fazer isso. Ele pode, ele tem todo o poder disso. Mas muitas vezes nós não vemos, pelo menos eu nunca vi. Mas de qualquer forma eu sei que Jesus está aqui, o Espírito Santo está no meu coração. O Renato falou isso hoje. Uma coisa que é melhor do que a presença do Senhor, ele está aqui no nosso coração. A gente sente aí o nosso coração ardendo, vendo que o Senhor está conosco. A gente sabe, quando a gente colocar o pé, esse pé vai estar firme. A gente não vai vacilar. Se a gente precisar andar por cima das águas, a gente vai andar. Vai depender da gente, em quem a gente está confiando, em quem que a gente está procurando. Vamos procurar a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa, irmão. Jesus é a pessoa certa, procura ele. Se seu amigo não tiver resposta, se amigo certo, vai para Jesus. Talvez você não quer falar com seu amigo, vai para Jesus de qualquer forma. Esse é seu amigo de fato, esse é o amigo certo. Você tem que procurar. E lá em Mateus 8, 7, né? Continuação, versículo 7. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Simples. Eu irei curá-lo. Jesus tinha dúvida que ele podia curar? Lógico que não. Ele é o médico dos médicos, ele é todo poderoso. Mas Jesus, ele mediu esforços para fazer isso? Para onde que ele está? Ah, ele tá, 6 quilômetros a pé, pelo que estava falando. Eu estava estudando, eu vi que era 6,4 quilômetros mais ou menos a distância que ele teria que percorrer. E aí ele fala, não vou ajudar ele porque está muito longe. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. E quantas vezes a gente faz isso? Pô, vou dar carona para ele, vou ter que fazer um contorno aqui e tal, outro ali. Vai chegar ali 5 quilômetros de distância a mais que eu vou ter que andar. Pode ser justificável. Sei lá. Talvez você fale, meu carro não anda 5 quilômetros a mais porque pode quebrar. Não sei. Vai todo mundo andar de ônibus junto? Qual o problema? Acontece. Mas quantas vezes a gente mede esforços? Quantas vezes estamos medindo esforços para ajudar alguém? Na Bíblia diz, por exemplo, bem por exemplo, entre aspas aí, a Bíblia diz exatamente assim: é melhor você dar emprestado do que pedir emprestado. E se você der emprestado para alguém, não espere esse dinheiro de volta. É duro, né? Não espera o dinheiro de volta. Isso eu tenho tentado colocar na minha cabeça. Eu faço isso toda vez? Não. Sendo bem sincero, não. Seja sincero com você mesmo. Você faz isso? Você, sei lá, por exemplo, empresta para alguém, você fala assim, quanto você vai me devolver? É sempre assim. É bem normal, a gente vive no mundo capitalista, esse mundo te força a isso. Esse é as nossas culturas hoje em dia. Fala, eu vou falar, ah, tá aqui o dinheiro, esquece. O cara nem viu. Cara, sendo bem sincero, se eu conheço uma pessoa, é muito que faz isso. Tô na dúvida se essa pessoa que eu tô pensando aqui faz isso. Não, sendo bem sincero. Então, eu quero trazer para vocês que não meçam esforços para ajudar seu irmão. Eu não estou falando só na parte monetária, estou falando em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Isso aqui foi só um exemplo. Pode ajudar ele com muitas coisas, que nem eu já disse anteriormente. Então ajude da forma que você pode. Talvez você não é a pessoa certa para ajudar em tudo. E novamente, Jesus vai ser essa pessoa certa para essa pessoa. Amém? Eu coloquei um tópico aqui de
Tá, na outra parte. Lições aprendidas. Eu coloquei. Eu achei desse jeito. Reconhecer que só Jesus pode nos ajudar. Foca isso. Na sua cabeça. Até na minha cabeça também. Só Jesus pode nos ajudar. Segunda coisa, a Letícia falou que ele é autor e consumador da nossa fé. Você tem que ter fé nele. Para ele fazer as coisas. Tenha fé em Jesus. Apenas uma fé, tamanho de grão de mostarda, você pode fazer muita coisa. É muita coisa. Então tenha fé em Jesus. Talvez o seu amigo, ele tenha algum problema psicológico. O problema psicológico pode ser tratado com um psiquiatra, mas tem outros problemas que você não pode fazer isso. Se tratar dessa forma. Vou dar um exemplo bem básico aqui, um testemunho que eu tenho. Eu estava trabalhando para uma empresa lá em Nárnia, e essa empresa, ela tinha um rapaz que, teoricamente, entrou para me substituir. E esse rapaz, eu comecei a conversar com ele, e ele falou que era uma pessoa que ia na igreja, ele falou, é da hora ir lá na igreja e tal. Eu ia, mas não vou mais. Aí eu falei, por que você não vai? Aí ele falou, por conta X, Y, Z. Eu falei, entendi. Eu falei, não vou falar para você voltar para a igreja por conta do motivo A, B e C, porque provavelmente eu não já falou isso para você, não foi? Aí, aí ele falou, você nem precisa falar isso aí que todo mundo já falou. Aí eu falei, interessante, mas não vou falar isso não. Posso te dar o D aí? O motivo D? E ele falou, pode falar o que você quiser. Aí eu falei, tá bom. A questão é, ele estava com um problema que ele sentia um vazio dentro dele. O problema dele, ele falou para mim, ele deixou muito claro que não era questão de dinheiro, não era questão de casa, não era questão de carro, não era questão de namorada, não era nada. É que ele tentava encontrar alguma saída, algum lugar que ele se sentisse confortável. E nenhum daqueles lugares ele achava o conforto. Aí eu falei para ele, talvez você está sentindo desse jeito porque falta Jesus no seu coração. Aceita Jesus como seu suficiente salvador, volta para a igreja, vê lá que preenche o seu vazio. Aí ele falou, Alisson, isso resumindo bastante, que eu falei bastante tempo com ele. Aí ele falou, Alisson, ninguém falou desse jeito comigo. Aí eu falei, é? Ele falou, esse motivo que eu tô falando que eu quero ir para outro país, esse outro país, ele falou, isso é para preencher um vazio que eu tô sentindo no meu coração. Mas nunca ninguém fez isso por mim, que eu falei com ele e ainda orei por ele. Ele falou, cara, estamos aqui na empresa, você tá no meio do trabalho, você tá, tipo, orando por mim. Aí eu falei para ele, qual o problema? Tem hora para falar com Deus? Hora certa? Tem hora? Alguém tem um negocinho, fale com Deus só quando você estiver deitado na cama, alguma regra assim? Não tem. Nós temos Deus para falar a todo momento. Ele está a todo momento nos escutando, nos ouvindo. Ele é onipresente, onipotente. Ele está perto da gente o tempo todo. O tempo todo. E só para finalizar, hoje ele está na igreja, graças ao bom Deus. Ele está feliz. Ele fala, olha, estou fazendo as coisas, eu estou aqui, já estou indo... A igreja dele também tem life groups. Ele falou, estou indo para o life group, estou aqui fazendo uma audiência para... Audição, acho, sei lá como se fala. Para ele tocar lá no grupo da igreja, o negócio todo. Aí eu falei, legal. E sabe o que eu falei para ele? Se você não passar nessa audiência, como que é? Audição? Audição, ok. Se você não passar nessa audição, não se preocupe. Estuda mais um pouquinho e vai, porque isso pode te desmotivar. Talvez você ouviu um não quando você acaba de voltar para a igreja, ou você é novo na igreja, isso te ofende. Você não gosta de ouvir isso. Mas você tem que ser amigo. Cada um de nós aqui, cada um, de dizer, você vai conseguir depois. Estuda mais um pouquinho. Talvez você não entrou ali por falta de um pouquinho. É um pouquinho só. Sei lá, trazendo para nossa realidade hoje,
Hoje em dia, sei lá, você tem que fazer a prova do CELP. Oh, que provinha todo mundo conhece aqui quase. Uma provinha do CELP. Proficiência de inglês. Só isso. Aí você vai lá, faz o teste, não passa por um quesito. Por um ponto. Ou seja, você não passou. Você vai desistir? Talvez sim. Talvez não. Vai procurar outro meio. Então, eu digo para você. Talvez tenta de novo. Tenta de novo. Mas ponha Deus na frente. Deus na frente sempre, sempre. Ele é o único que vai poder te ajudar. E ele vai falar: eu vou fazer. Porque Deus não tem dúvida. Jesus não tem dúvida. Eu vou fazer e vou curá-lo. Foi o que está aqui escrito aqui no texto. Entrando no último tópico aqui. Tudo depende da sua fé em Jesus. Esse é o último tópico. Tudo depende da fé em Jesus. Tudo depende. Tudo depende do jeito que você reconhece Jesus. Reconhece a autoridade de Jesus. Lá em Mateus 8:9 diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. E digo a um vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Isso é importante, você reconhecer a autoridade de Deus. O centurião, ele reconhecia a autoridade de Jesus, mesmo Jesus não sendo uma autoridade. Jesus era autoridade? Em algum lugar estava falando que Jesus era autoridade de ali terreno, sobre a lei dos homens? Jesus não era autoridade de nada. Eu não vi isso em nenhum lugar escrito. Até esse ponto, não tem nada. Mas ele, mesmo sendo uma pessoa de cargo mais elevado, tendo autoridade sobre homens, sobre 100 homens e alguns servos, ele reconhecia que Jesus, um carpinteiro, vamos dizer assim, ele sabia que ele podia ajudar. Então, você saber reconhecer, você chegar e dizer a ele, você pode ver que o centurião, ele dizia: Senhor, Senhor, ele começava com Senhor, meu Senhor, você pode fazer isso? Jesus falou: eu vou fazer. Jesus não teve dúvida. Então, reconheça a autoridade que ele tem. A autoridade foi imposta para ele. E só para ele. Não é para mim. Não é para você. Foi para o nosso Deus, nosso Jesus. E todo joelho vai se dobrar naquele grande momento. E vai reconhecer. Talvez você não reconheça hoje a autoridade do Senhor. Talvez você não reconheça. Eu não sei quem está aqui hoje. Mas se você não reconhece hoje, eu te digo que um dia todo mundo vai reconhecer. Todo mundo vai reconhecer. Estamos tendo aqui escola dominical, Apocalipse. É importante, é interessante demais a gente ver as aulas que estão sendo dadas. E a gente, sei lá, muitas vezes não quer vir, porque é cedo demais, 10 horas da manhã é cedo. Outros não quer nem ler o Apocalipse porque tem medo. Se fosse ver a aula hoje, infelizmente eu tive problema hoje, de um monte para chegar aqui, mas chegamos, graças a Deus. Se fosse ver a aula hoje, parece aula de kids. Tinha uma lousinha colorida. A coisa mais linda. Eu falei, nossa, que Deus abençoe, viu, Leandro? A timeline dele, a coisa mais bonitinha que tinha. Fazendo lá na lousinha, em cima da mesa. Tava excelente. Aí eu falo, nessas aulas que você vai entender, que eu não vou entrar em alguns versículos aqui, que fala sobre essa reconhecer a autoridade. Mais um, eu quero dizer que é: toda a autoridade foi dada a Jesus, lá em Mateus 28:18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nesse momento, só lá no capítulo 28, Jesus vai falar que ele tem toda a autoridade. Não que isso seja reconhecido por, eu acho que Pilatos nessa época, Herodes, um dos dois. Não que seja reconhecido ali para eles. Mas Jesus mostrou toda a autoridade dele. Em palavras, mostrou que ele podia fazer qualquer coisa, independente se é questão da natureza, se é questão de curar a enfermidade, se é questão de
aconselhar alguém. Porque Jesus também aconselhava. Em várias partes. Jesus ficou aconselhando. Talvez em parábolas. Mas ele tentava mostrar isso de alguma forma para nós. E nós temos que crer integralmente em Jesus, que ele irá resolver a situação. Lá em Mateus 8, diz: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Irmão, será que a gente tem a fé desse centurião? Eu não sei qual que é o tamanho da fé do centurião. Mas a fé dele era: ó, diga apenas uma palavra, uma, e meu servo vai ser curado. Irmão, isso é muito forte. É muito forte. O servo vai ser curado se você dizer apenas uma palavra. Quantas vezes nós falamos com Deus, falamos com Jesus e nós não cremos nem naquilo que estão pedindo? Quantas vezes? Eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu peço umas coisas que eu falo: nossa, isso não vai acontecer não, eu sou maluco. Que pedido que é esse que eu fiz? E muitas vezes acontece. Eu falo: nossa, foi Deus que fez, porque ele que queria isso. Mas muitas vezes só a gente declarar para nós: vai ter, vai acontecer, vai acontecer. Isso aconteceu, isso na minha família, isso foi muito explícito para a gente. Muitas coisas que a gente sempre quis. Mas uma coisinha aqui muito simples. Talvez seja muito simples para todo mundo aqui. A gente estava precisando comprar ovo em casa. E esse ovo a gente não tinha. Aí minha esposa falou: amor, tá acabando o ovo. Aí eu falei: Deus vai prover. Aí ela falou: como? Aí eu falei: vai lá no Salvation Army e vai lá pegar comida. Que era dia de quarta-feira que a gente pegava comida, né, no Food Bank. Aí ela falou: mas lá nunca tem ovo. Uma vez ou outra teve ovo. Eu falei: dessa vez vai ter, vai lá. Quando ela voltou, o que que tinha? Tinha ovo, irmão, tinha ovo. Você queria comer ovo? Tá aí, tá ovo. Coisa simples, irmão, é simples. Mas nessa eu tive fé. Foi porque não falei outra coisa. Foi a verdade. É a fé, cara. É a fé que vai mover montanhas. É a sua fé. É a autoridade em Jesus. Deus deu essa autoridade para nós também. Nossa fé pode transpassar tudo. Pode transpassar tudo. Você pode pedir. Se você tiver fé, Deus vai cuidar de você. Deus vai falar: olha, de fato, ele está precisando disso. Eu vou dar isso para ele. Ele está precisando. Ele é um servo bom e fiel. Por que eu não posso colocar ele no muito? Eu coloquei um outro subtópico: a nossa fé alcança o impossível. E vem versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Versículo 13. Os versículo 11 e 12, o Apocalipse já está falando, né? Então, por favor, venha nas aulas, senão pode assistir atrasado, não tem problema. Vai entender tudo, esses versículos 11 e 12. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Irmão, foi o que eu falei. Eu fico até feliz em ler isso, saber que nosso Deus é tão poderoso. Saber que se a gente crê, Jesus disse: como você creu, seu servo, assim será, né? Assim acontecerá. E aconteceu. O servo dele foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo isso. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. E também podemos fazer como Jesus fez. João 14, 12 e 14 diz: digo-lhes a verdade. Vou repetir de novo para vocês, João 14, do 12 ao 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, isso aqui é o momento para a gente entender. Talvez a gente não tenha Jesus para alcançar pessoalmente. A gente não tem Jesus para alcançar. Cadê Jesus aqui do meu lado? Não, esse aqui é o Júlio, esse aqui não é Jesus. O que eu vou fazer? Como que eu vou chamar? Como que eu vou fazer? Está aqui em João 14. Está falando, Jesus, ele deu toda essa autoridade para nós, para a gente fazer coisas maiores do que ele fez. Será que o nosso amigo pode orar por nós e nós sermos curados? Então, irmão, ore para o seu irmão. Talvez a sua oração vai alcançar graça no Senhor e aquela coisa vai ser realizada. Eu só lembro de uma pessoa. Essa pessoa era, talvez eu possa compartilhar, não estou vendo a Ellen aqui, mas o Rafa tá aí. Tá aí. Da Amanda. Posso compartilhar a história dela? Eu lembro uma vez que a Amanda... Sua cunhada? Prima? Ok. A prima da Ellen, ela teve um problema no coração, certo? Ela teve um problema no coração e, bom, basicamente, para fazer essa cirurgia no coração, os médicos disseram, ela só tem 1% de probabilidade de vida. 1%. Você tem a escolha de fazer agora a cirurgia ou de não fazer e esperar qualquer hora dessa, você vai morrer aí, pronto. Você decide. E aí eu lembro que a gente, lá no Life Group, qual que é importante o Life Group, irmãos? No Life Group a gente levantou um clamor lá na casa do Jean. E nesse clamor eu lembro muito bem a oração da Lara. A Lara não está mais entre nós, infelizmente. Não. Bom, ok, a Lara tá em Calgary, tá, gente? Ela foi pra Calgary. Ela tá viva, glória a Deus. Lara, se você tá assistindo, nós amamos você. Bom, aí eu lembro que essa oração, a gente só tinha 1%. E a Lara orou dessa forma. Senhor, talvez 1% para nós é pouco, mas nós sabemos que para o Senhor 1% é muito. E que nessa oração, depois disso, a Amanda decidiu entrar na cirurgia. E ela teve que assinar vários documentos para isso, porque era quase atestando a própria morte dela. E graças ao bom Deus, ela está viva. Esse 1% foi muito. Talvez até 0% é muito para Deus. Talvez não, isso é certo. Ele não ressuscitou Lázaro no terceiro dia? Mano, ela está viva. Pela glória do nosso Senhor Jesus. Queridos, peço que vocês curvem suas cabeças, vamos orar. Papai querido, entramos na tua presença, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar trazendo essa palavra que foi muito abençoadora na minha vida. Talvez sejam princípios que a gente esqueceu, que nós devemos ajudar as pessoas. E outros princípios também, Senhor, que o Senhor que pode nos ajudar de fato. Senhor, sabemos, só o Senhor não pode nos ajudar. E por favor, ó Pai, não deixe que nós venhamos esquecer isso, que isso venha ser gravado na tábua dos nossos corações. Ó Pai querido, tira, Senhor, todo bloqueio, Senhor, que tem nos nossos corações, e talvez outra hora a gente não acredite nessa autoridade, mas a partir de agora nós vamos acreditar que exista, Senhor, um novo homem, Senhor, criado a partir de agora em nossos corações, que a gente entenda, Senhor, que só o Senhor pode fazer tudo. É só o Senhor que é a solução, Pai, só o Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, continue nos abençoando, Senhor, nesse decorrer dessa semana. Essa nova semana que entrou, nos abençoa, Senhor, nos nossos serviços. E, Senhor,
que nós venhamos nos pedir em paz, que nós chegamos às nossas casas, Senhor, em paz. É isso que eu já te peço, Senhor, eu já te agradeço. Boa semana, igreja.